Olá, esse é um vídeo resposta ao Nando Moura sobre ateísmo. Como todos sabem, o ateísmo é a ausência de crenças no sobrenatural. A grande parte dos ateus, e muito comumente os neo-ateus, se declaram cientificista, mas há exceções, como eu, que discordo de muitas coisas que a ciência diz ser verdade. Mas vamos às respostas. Primeiro, o Nando Moura diz que quem é ateu tem medo da luz. O que ele quis dizer com isso? Ao meu ver, ele queria dizer que os ateus têm medo da verdade, sendo que a crença em deuses é discutida até hoje na filosofia. Diga-se de passagem, creio eu que os ateus são mais corajosos por não temer ir para o inferno. Aliás, os ateus costumam ser inteligentes, pois leem muito a respeito de religião, como eu lia e me considero um leitor assíduo sobre esse tema. Uma curiosidade é que muitos religiosos não conseguem manter um debate quando são questionados por um ateu, mas creio que esse não seja o caso do Nando Moura, pois ele demonstra conhecimento. Bem, ele falou de Cristo, que tem Cristo no coração e que ele sofreu muito naquele tempo e foi injustiçado. Aqui eu concordo com ele. Realmente, Cristo morreu por ir contra as leis daquele tempo, por fazer proselitismo religioso e se declarar ser filho de um Deus, o que era blasfêmia na época. Jesus sem dúvidas foi um grande líder, mas com opiniões que eu não concordo, como o Sermão da Montanha, que diz que é preferível você cortar seu olho ao cometer o pecado da luxúria, cortar sua mão se esta te faz pecar, pois é melhor que queimar no inferno. Dar o outro lado para o seu oponente, bater, amar seu inimigo e coisas do tipo. Outra questão interessante suscitada por ele é a clássica pergunta: por que estamos aqui? Ora, eu respondo: estamos aqui porque a Terra é um local habitável com oxigênio e outros fatores essenciais à vida. Outra coisa referente a essa questão é que as pessoas precisam aceitar o novo. Vejo muita gente rejeitando a teoria do Big Bang, sendo que foi um religioso que a descobriu, e tampouco ela é contra Deus. Pois para os crentes mais astutos, eles usam como argumento que Deus seria a causa primária, ou seja, ele precede a criação do universo. Eu discordo por diversos motivos. Primeiro, onde estava Deus antes do universo ter sido criado? Creio eu que ele estaria no nada absoluto, mas veja que essa é uma ideia muito abstrata e vaga. Para o ateu é mais fácil crer que o Big Bang deu-se por acaso sem nenhuma intervenção divina, e se existe algum Deus, então ele é natural e não atemporal como querem pregar os cristãos. Outra coisa, eu não sou físico, mas gostaria de refutar o que o Nando Moura disse, que não pode existir efeito sem causa. Hoje em dia sabe-se que isso é possível sem violar quaisquer leis da física. Aqui merece um estudo mais aprofundado sobre efeitos e causados, caso você queira saber mais. Outra questão interessante é sobre a idoneidade, caráter, personalidade do indivíduo. Não adianta nada o cara ser cristão assumido, andar com Bíblia na mão e falar mal dos outros, ou cometer pecados, pois para ele Deus sempre perdoa, e isso ao meu ver torna as pessoas mais predispostas ao pecado. A palavra pecado não existe para os ateus, pois os mesmos reconhecem isso. O único livro que todo ateu deve respeitar é a Constituição Federal e suas leis. Leis que foram se aperfeiçoando e até sofreu influências religiosas, no qual eu concordo, pois antes não havia a separação entre igreja e Estado. Mas sofrer influências não prova que Deus existe, apenas demonstra que a religião foi útil, o que eu concordo, mas eu poderia mencionar as cruzadas, a Inquisição e outros efeitos adversos que a religião provoca. E por fim, ele fala do sentido da vida para o ateu, que segundo ele seria vazio. Aqui eu discordo por uma constatação empírica, pois há ateus felizes e infelizes. Eu fui diagnosticado com depressão profunda, mas não há como provar se isso é falta de Deus. A ciência diz ser um desequilíbrio químico, ou seja, é uma doença igual a outras que precisa de medicamentos. Um cardíaco não pode parar de tomar remédios, nem um diabético. Outra questão: você gostaria de viver para sempre no paraíso? Eu não. Eu creio que somos redutíveis à matéria e a única certeza é que vamos morrer, pois a criogenia ainda não existe, nem robôs e transplante cerebral, o que eu acho um absurdo, porém inviável. Não me agrada a ideia de vida eterna, e isso é uma questão pessoal. Por exemplo, no budismo o que leva a pessoa a reencarnar é o desejo de existir após a morte.
Devo dizer que tenho muita simpatia pelo budismo, mas não me considero um budista. Aliás, muitos budistas são ateus e outros não. Além do mais, ser ateu é constatar que só há essa vida, e isso a torna especial, pois não viveremos de novo. O sentido da vida é apenas uma frase. Não preciso de religião para ser feliz, pois vejo a vida como uma dádiva e posso ser feliz sem recorrer a deuses. Outra coisa muito importante. Eu me tornei ateu lendo muito e cheguei à conclusão que se Deus existir, ele irá parabenizar os bons e condenar os maus. Eu poderia fingir que acredito em Deus, mas será que seria certo? Não. Ao meu ver, Deus prefere pessoas honestas, como um senhor lá com seus 80 anos que foi um ateu desde criança e adepto da filantropia e humanista ajudando pessoas. Seria justo ele ir para o inferno devido à sua honestidade. Para e pense sobre isso. Bem, vou terminar por aqui. Eu sempre estou aberto ao diálogo, e como o ônus da prova recai sobre quem afirma algo, são os religiosos que precisam me convencer, e até hoje nenhum pastor conseguiu. Obrigado por assistir. Inscrevam-se no canal. Deixe seu like.